por esses dias vocês viram, né, que ficou claro que a velha política no Parque São Jorge lá, ela novamente venceu. Afinal, os caras simplesmente são inimigos do profissionalismo no Corinthians. É a velha política, né? O senhor Osmar Stable já tá movimentando os pauzinhos para uma possível eleição agora de 2026, né? Bom, eu vou contar algumas novidades aqui com vocês, comentar algumas coisas. Vou reagir rapidamente o vídeo aqui do Jorge Igor, né? Na opinião dele sobre o novo executivo de futebol que deve estar chegando no Corinthians aí nas próximas horas, no mais tardar até o final dessa semana, tá? Antes, só vou pedir, você que já é inscrito aqui no canal, eu vou pedir seu like, tá? Porque ele fortalece demais, tá? O nosso canal aqui, então você que já é inscrito já nos conhece, deixa seu like. Você que é novo e tá chegando agora, sejam bem-vindos. Esse é o canal Jordan Corintiano, é apenas um torcedor falando do Corinthians aqui no YouTube, beleza? E bora falar de Corinthians sem mais enrolação. Vamos ver o trechinho do Jorge Igor sobre Bruno Spindl, né? Um executivo aí de futebol, né? Executivo de futebol do Flamengo. E a gente já comenta algumas coisas, peraí. Eu cheguei a ler na manhã de hoje, assim que eu acordei hoje dia 25 mesmo, sobre Bruno Spindl, né, que o Corinthians estaria acertando com o Bruno Spindl, com um contrato de 1 ano, com um salário menor, inclusive, que o do Fabinho Soldado. O Cruzeiro estaria na parada. Eu vi que o PVC deu essa... não foi nem ler, eu ouvi o PVC da CBN falar sobre isso. O PVC tem um quadro no jornal da CBN todo dia de manhã, e ele tá dando a informação de que o Bruno Spindl, ex-Flamengo, é o favorito para substituir o Fabinho Soldado. Então, vamos ver, né? Eu já ouvi coisas muito, muito positivas sobre o Bruno Spindl no que diz respeito à gestão de recursos, de finanças. Eu não sei contratações, né? Processos relacionados a scout, por exemplo, eu não sei, né? Exatamente que tipo de linha de trabalho adota o Bruno Spindl, mas, né? Da gestão dos recursos, a gente ouve coisas muito positivas dele. Então, mas enfim, até o fim da semana, né, a tendência que anuncie, que o Corinthians seja rápido para fazer esse anúncio. Que o Corinthians não perca mais tempo para fazer esse anúncio. E que o Bruno Spindl consiga garantias de que a gestão dele não vai sofrer dos mesmos males que sofreu a gestão do Fabinho Soldado. Que o Bruno Spindl receba da diretoria autonomia, carta branca para blindar o futebol da política, para blindar o futebol do Parque São Jorge. Bom, vamos lá, galera, sobre o Bruno Spindl. Parece ser um ótimo profissional, sim, tá? Só que ele chegaria hoje no Corinthians, ele saiu do Flamengo agora em agosto de 2025, tá? Aparentemente, pelo que é comentado pelos torcedores do Flamengo, uma galera toda lá dentro do Flamengo, o cara é bom. Só que assim, não é um cara de grupo, tá? Então, já dificulta um pouco aqui, porque o Fabinho Soldado no Corinthians... E assim, vamos lá, eu entendi o que o Jorge Igor falou assim, mas na moral, tem que ser muito inocente pra acreditar que o cara vai chegar lá no Corinthians, o Jorge Igor, ele vai ter total autonomia pra trabalhar. Porque o próprio Fabinho Soldado, quando saiu do Corinthians, foi por esse motivo, porque não deixavam ele trabalhar. Inclusive, quando era pra ele ir em reuniões na Federação Paulista, quem ia não era ele, era justamente o nosso Armandão, né, que tomava a frente e ia. Ou seja, os caras estavam intervindo no trabalho do Fabinho Soldado. Tá? O vestiário, que é um lugar sagrado dos jogadores, e não tem que ter esse tipo de gente lá, Armando Mendonça, os caras da politicagem do Corinthians, não deveriam nem estar no vestiário do Corinthians, porque ali é um local sagrado, onde os jogadores se reúnem, se motivam, né, pra jogar futebol. E aí, os caras estão lá no vestiário, ou seja, é tudo uma bagunça, é um amadorismo, não existe um profissionalismo dentro do Corinthians, tá? Então, um cara desse hoje chegando no Corinthians, ele vai ter que aceitar a velha política, ele vai ter que aceitar os acordões, ele vai ter que aceitar lá os caras intervir no trabalho dele. Então, apesar de ser um bom profissional, se esse Bruno Spindl chegar no Corinthians, no mínimo ele vai ter que aceitar, né, que o trabalho dele... vai receber algumas visitinhas da galera do amadorismo dentro do Corinthians, tá? Ele vai ter que aceitar os acordão. Ele vai ter que aceitar a velha política, tá? Vai ter que aceitar a proposta do Osmar Stable, né? Resumindo aqui pra vocês. Já que o Fabinho já não aceitou, então o Bruno Spindl vai ter que aceitar. Então as conversas estão caminhando. E parece que vai ser esse mesmo, tá, galera? Só que ele não é um cara forte de grupo, tá? E aí que entra a informação agora do Benjamin Bach, né, que inclusive eu coloquei na foto de capa aqui desse vídeo, que ele falou que tá tendo conversas entre Corinthians e o Marcos Braz, tá? E o Marcos Braz tem contrato apenas até o fim deste ano e já recebeu uma nova proposta do Remo para renovar, tá?
Hoje, atualmente, ele é o dirigente, né, do departamento de futebol do Remo. E aí, no caso, o que eu tô entendendo aqui é que seria o seguinte, porque o Bruno Spindle lá no Flamengo, ele era o cara forte na questão da caneta, né? Então, tipo, ele era muito bom em percentuais, em venda de percentuais de jogadores, em fazer as contratações ali tudo por trás, né, no escuro, tá? Então, um cara é bom, tá? Na questão de finalizar contratações, negociar percentuais, enfim. E o Marcos Braz era o cara que aparecia, esse era o cara de grupo, tá? Lá no Flamengo. Então, eram os dois, tá? Que faziam o trabalho. Então, no caso, o Corinthians precisaria de dois caras para fazer isso, já que o Bruno Spindle não é o cara de grupo. E vamos lembrar aqui para vocês que o Bruno Spindle foi o cara em 2022, se eu não me engano, que foi a passagem do Dorival lá no Flamengo. Foi ele que demitiu o Dorival Júnior lá no Flamengo, tá? Foi o Bruno Spindle que demitiu o Dorival Júnior. Então, tipo assim, olha só em que clima o Corinthians já chega. Olha só em que clima, né, esse cara já chega no Corinthians. Não tem confiança alguma do Dorival. O grupo do Corinthians, os atletas, não tem confiança também nenhuma. É um cara que não é de grupo, que vai estar ali por trás, né? E que vai, né, tá alinhado com a diretoria do Corinthians. Já os atletas do elenco já não estão alinhados com a diretoria, não estão alinhados com essa galera. Mas é completamente uma jogada política que vocês estão vendo dentro do Corinthians, tá? Afinal, o ano que vem tem eleições, então o Osmar Stabile ou ele já está movimentando as peças para se eleger o ano que vem, ou deixando o terreno preparado, né, para quem chegar aí para assumir a presidência. Só que de fato e de verdade, e aqui obviamente eu tô dando a minha opinião para vocês, isso já tá cansativo. O título do Corinthians, ele serviu muito para expor a situação real do Corinthians. Os caras acharam que ia abafar, que ia estar tranquilo, mas não ficou tranquilo coisíssima nenhuma. Cada vez mais as coisas estão borbulhando. É uma evolução, né, que está sendo provocada no Corinthians. Tanto é que o movimento que está acontecendo agora, né, do grupo de sócios do Corinthians, que é o coletivo Salve ao Corinthians, está apresentando já uma prévia do pedido de intervenção judicial. Então, temos nesse momento um documento pronto, tá, para pedir intervenção judicial no Corinthians. Isso está pronto, tá? Vai ser entregue. Estamos cansados. Todo mundo já cansou dessa velha política do Corinthians. Todo mundo já cansou do seu tio Paulo, que nem chegou e não tem nenhum ano no Corinthians, mas só faz cagada, né? Só se reúne com um ex-presidente indiciado, né? Tá com o Armandão lá dentro que acha que manda e desmanda, e eu já vou falar do Armandão aqui pra vocês rapidamente. Acho que esse vídeo vai ficar um pouco grande, eu acho. Enfim. Então a velha política de sempre agindo no Corinthians, tá? O que tá vencendo dentro do Corinthians é a velha política. A preço de quê? Né? Daqui a pouco a gente sofre um desmanche. Daqui a pouco os jogadores ficam insatisfeitos, porque o Memphis Depay provavelmente já vai embora no meio do ano. Ele não vai ficar no Corinthians nessa bagunça toda, né? Tiraram o Fabinho Soldado, o cara que ele apoiava, que o Dorival apoiava, que o elenco apoiava. Então você só provoca uma divisão. E é isso o que os nossos amadores, diretores, presidentes, conselheiros fazem dentro do Corinthians. É só divisão. Esses caras não ajudam em nada. Em nada. Só destroem o Corinthians, só corroem. 3 bilhões de dívida. Para onde esse clube vai? Tá? Então é realmente cansativo, mas temos um documento pronto, né? O Salve ao Corinthians é um grupo de sócios, tá, galera, que se reuniu para tentar realmente salvar esse clube por meio da intervenção judicial. Então esse pedido agora tá pronto, vai ser entregue, tá? E que realmente essas coisas andem, porque ninguém aguenta mais a velha política desse clube. Ninguém suporta mais esses caras. Tá? Ninguém suporta. E o Fabinho Soldado saiu do Corinthians justamente por não aceitar essa velha política, tá? Então, se o novo executivo aceitar a proposta, vocês já sabem que ele aceitou os acordões políticos lá dentro. Ele não vai estar a favor do elenco, ele não vai estar a favor do treinador, ele vai estar a favor da política suja e maldita do Corinthians, tá? Tá tão cansado, ó, vou mostrar esse vídeo aqui pra vocês rapidinho e a gente já segue aqui. Olha só. Sabe o que vai acontecer até o meio do ano que vem, se não aparecer um projeto a toque de caixa e não for aprovado? Eu, como sócio, aliás, eu estou aqui, falei para o Márcio, eu estou como sócio do Parque São Jorge. Eu não estou como empresário que participa do movimento da Safiel, tá? Eu estou aqui defendendo a bandeira de sócio. Eu estou nessa live como sócio do Parque São Jorge, que é o clube melhor. Se não vier uma solução de mercado, eu diria que até o primeiro trimestre, no mais tardar até abril do ano que vem, eu torço por uma intervenção.
juro por Deus, uma administração judicial, é uma vergonha, mas vai dar jeito. Porque um juiz decreta lá uma intervenção judicial, ele escolhe um administrador judicial, ele não tem conselheiro gritando, não tem torcida falando que vai invadir, porque se fizer besteira vai preso, ele vai fazer levantar todos os credores, ele vai levantar todos os devedores, ele vai fazer uma gestão em caráter emergencial, evidentemente, né? Uma gestão especial, uma administração judicial, né? De acordo com a regra e com a lei, e vai chegar uma hora que vai aparecer as propostas, ele vai convocar uma reunião dos sócios para votar o que tiver que ser votado, e acabou. E nós vamos sair do lado de... Pois é, porque assim, ninguém aguenta mais. Estamos num ponto de ebulição. 2026 no Corinthians, aqui, galera, que tá iniciando, eu acredito que vai ser um ano que vai entrar pras páginas da história do Corinthians, tá? O ano que vem, tá? É um ano que pode acontecer muitas coisas politicamente falando, tá? Podemos sim ter uma intervenção judicial que tá andando aí. Inclusive o Corinthians já fez uma petição na justiça para tentar impedir isso, porque segundo eles lá dentro do Parque São Jorge, é uma medida muito drástica e dá para resolver de outras formas, né? Afinal, eles se acham regulares dentro do Corinthians. Eles acham que existem outras formas de resolver os problemas do Corinthians. Vocês tiveram 16, 20 anos para consertar esse clube. E vocês acham que agora com mais uma, 2, 3 gestões, que nem o Rosalá Santoro falou aí esses dias, vai resolver? Vocês são um bando de palhaços. Vocês são muito maldosos, cara. Pra não falar outra coisa aqui pra vocês. Mas são muito maldosos. Muito, cara. Muito. Assim, vocês estão mamando na teta, mas vocês vão pagar por tudo que vocês estão fazendo no Corinthians. Mas vão pagar lindo e bonito, tá? Lindo e bonito. A destruição de vocês, assim, ó, do Corinthians vai ser ao som de violinos pra mim, tá? Não vejo a hora de vocês pagarem por tudo que vocês estão fazendo. E o ano de 2026 vai ser muito simbólico. Se Deus quiser, vamos ter uma limpa geral desses canalhas do Corinthians, tá? Sobre a Safiel, pra não ficar muito grande esse vídeo, preciso terminar, eu sei, mas eu me empolgo, começo a falar aqui, comentando com vocês, e aí eu acabo desabafando também, né? Mas, ó, a última notícia interessante que eu vi aqui da Safiel, que eu tô aqui compartilhando com vocês, tem até gente me perguntando, mas e a Safiel? Desapareceu, ninguém fala mais nada. Ó, está sendo formado no Parque São Jorge um grupo de trabalho para discutir Safiel e SAF, e estamos acompanhando de perto. Seguimos alinhando ideias com o Parque São Jorge, conselheiros associados e quem contribui com o debate. Somente isso. Essa publicação da Safiel foi no dia 12 de dezembro. De lá pra cá não teve mais nada tão relevante assim que eles compartilharam com a torcida, tá? Então foi somente isso. É um negócio que é muito difícil, tá, galera? A Safiel é um projeto muito difícil de ser passado no Corinthians. Se os sócios que estão aí pedindo, que vão entregar o documento de intervenção, se esses sócios e mais a galera dentro do Parque São Jorge, que é a favor do Corinthians, se juntassem com 1/5 dos sócios, a gente poderia fazer uma mudança plausível nesse clube, colocando a Safiel. Mas aparentemente não é isso que está sendo feito, tá? Não é esse movimento. Talvez a gente ainda não tenha o número de sócios suficiente para poder fazer isso, porque os sócios podem provocar uma mudança no Corinthians, tá? Já disse o Dr. Hélio Viana, tá? O autor da Lei Pelé, tá? Que os sócios podem fazer essa mudança dentro do Corinthians, mas enfim, galera, tem sócios também dentro do Corinthians que são vendidos, tá? Pra finalizar esse vídeo aqui, tá o Armandinho, né? Mendonça aqui, ó. Olha o que esse cara me fala aqui, discutindo com o torcedor, né? Olha só. O torcedor colocou aqui, ó, por favor, nos dê presente nesse Natal a sua saída do Corinthians, deixa o Corinthians seguir. Aí ele comentou aqui, ó, por quê? Tirei o presidente que roubava, deu uma Copa do Brasil e ainda reclamam? Não é possível. Ele tirou o presidente que roubava. Ele tirou. Só não tem culhão, né, numa rede nacional como o SBT, pra falar do ex-presidente André Sanches. Só dele você não tem culhão pra falar, né? Só dele você não tem coragem pra falar alguma coisa. E vamos lá, você fez o que pra conquistar o título da Copa do Brasil? Você deu assistência? Você fez gol? Você participou desse elenco do Corinthians? Você tava no banco de reserva? Onde que você tava quando o Corinthians ganhou o título? No vestiário, né? Você tava lá no vestiário, lá dentro do vestiário, ouvindo conversinha e expondo o contrato, talvez, aí do Memphis Depay, que o cara nem confia em você, e ninguém do elenco confia em você. Você nem era pra estar dentro do vestiário, cara. Você fica se intrometendo. Você não é ninguém dentro do Corinthians. Pra politicagem você é vice-presidente, mas pra mim, torcedor, você não é ninguém. Você não é um nada, tá? Isso daqui é uma prepotência, uma arrogância gigantesca em dizer
que por conta de você o Corinthians ganhou o título da Copa do Brasil. Não, meu querido. É apesar de você que o Corinthians ganhou o título. Não é por conta da politicagem no Corinthians. É porque o elenco se fechou entre eles, juntamente com o Fabinho Soldado, com o Dorival Júnior, que apesar das suas limitações, né, conseguiu também esse título do Corinthians com peças, né, mesmo com dificuldade de elenco, enfim, foi por causa dessa galera que o Corinthians, e por conta da torcida, que ganhou esse título. Não é por conta dessa velha política suja e maldita, não. Pode ter certeza disso. Certeza, tá? É por conta de pessoas como esse cara aqui que o Corinthians chegou na situação que está, galera, tá? É por conta desse tipo de gente. Mas em 2026, a gente, se Deus quiser, vai ver uma limpa de tudo isso daqui. De todos os estrumes do Corinthians, vão sumir de lá de dentro. Porque, cara, eu vou te contar, tá? É muita sacanagem isso aí, velho. Muita sacanagem, tá? Então, assim, temos que comemorar o título, temos, cara, é sensacional, é lindo, maravilhoso. Só que assim, estamos com 3 bilhões de dívidas e o título serviu pra deixar exposto essa sacanagem que esses caras fazem dentro do Corinthians, que a velha política continua vencendo dentro do clube e provavelmente pode ser que a gente tenha por consequência um desmanche, a saída do Memphis Depay, que sai grandão disso tudo, né? Porque o Memphis sai grandão de tudo que tá acontecendo dentro do Corinthians. Sai como ídolo, né? O jogador que veio pra acrescentar, trazer profissionalismo, sai como ídolo do clube e também, assim, impressionante, né? O Memphis Depay se voltar contra a própria diretoria do Corinthians. Nem ídolos que a gente conhece por aí se volta contra a diretoria, né? Se volta, critica veementemente, como ele criticou depois do título, tá? Então ele sai gigantesco dentro do Corinthians. Com apoio da torcida, sendo o ídolo do clube e ainda se voltando com as ratazanas de lá de dentro. Impressionante. Esse é o Memphis Depay, né? Que tava sendo muito criticado, a mídia batendo no cara e não sei o que, é caro, não sei blá blá blá. Vão todo mundo pra casa do chapéu, vão se lascar. É isso que vocês merecem, tá? Galera, eu vou voltar na próxima com mais notícias do Corinthians, com repercussão de tudo que tá rolando, mas 2026 promete. Vamos acompanhar o que acontece, tá? Grande abraço, até mais e vai Corinthians.